Entretanto, a Escritura nos revela, nos mostra, nos ensina que quando Deus deu a lei ao homem, não tinha Deus a intenção de que o homem a cumprisse. Não que não tivesse o desejo, mas sabia Deus que o homem, em sua natureza constituída de pecado, não pode atender a um comando exterior a ele. Você pode estabelecer, seja qual for o mandamento, seja qual for a regra, por mais nobre que seja essa regra, por mais moral que seja essa regra, por mais ética que seja determinado mandamento, o homem, na sua formação, na sua constituição pecaminosa, em natureza, ele não pode atender ao apelo de uma lei exterior que dirá permanecer todos os dias da sua vida em conformidade com esta lei. Esse conceito está muito claramente revelado em Romanos, capítulo 7, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu acredito que é isso que a maioria dos cristãos, eu diria dos homens, mas sobretudo dos cristãos que têm o dever de entender a Escritura, esse é o ponto que muitos não entendem, que a despeito de qual seja o mandamento, qual seja o estatuto, qual seja a lei, qual seja o princípio, qual seja o mandamento, seja o que for, a lei pode até ser espiritual. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, o homem, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, tomar a lei dos 10 mandamentos, ou qualquer outra que seja, como norma ou de salvação, do ponto de vista de que se o homem cumpri-la, ele é justificado, ou como meio, do ponto de vista de que se o homem cumprir, ele é santificado, ele garante a salvação, isto é um grande erro. Até porque o próprio Deus, quando deu a lei ao homem, não tinha intenção, ou não tinha, na verdade, Deus não estava iludido de que o homem cumpriria a lei. Deus deu a lei, Romanos capítulo 5, versículo 20, para avultar a ofensa. Ou seja, quando Deus dá uma lei santa, justa e boa a um homem carnal, vendido à escravidão do pecado, Deus sabia que o homem transgrediria em razão da incompatibilidade de naturezas entre a lei que é santa e o homem que não é santo, a lei que é boa e o homem que não é bom, a lei que é justa e o homem que não é justo. Ora, por que Deus daria uma lei ao homem santa, justa e boa, a um homem que não é santo, nem justo, nem bom, sabendo que o homem não cumpriria? Estaria Deus inocentemente enganado ou iludido, achando que o homem poderia dar conta de cumprir aquela lei? Não. Deus sabia desde o começo que o homem não cumpriria. Então, isso significa que Deus certamente não concedeu a lei com vistas ao homem cumprir. Mas exatamente Deus deu uma lei santa, justa e boa para demonstrar como ou quanto que o homem é pecaminoso, o tanto que o homem é perverso, para mostrar a verdadeira condição do homem. Ou seja, na tentativa do homem de cumprir a lei e no seu fracasso de não poder cumpri-la, em razão da sua natureza, o homem chegaria à conclusão de Romanos 7, 24. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí surge Jesus Cristo como o Salvador, aquele que traz a sua graça. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo trata nessa carta é desiludir os filhos de Deus que vivem na nova aliança, que vivem no tempo da igreja, na era da realidade, na era do Espírito, na era de Jesus Cristo, desiludi-los de viver uma vida por meio de qualquer que seja a lei material, ou que seja lei formal, ou lei positivada, ou que seja, como diz Efésios 2,15, como se fosse uma lei na forma de ordenanças. Desiludir. Você que é cristão, precisa abrir mão disso completamente. Mas quando se prega isso, se diz isso, os cristãos, eles trazem um argumento. E talvez você esteja neste momento pensando sobre isso. Ora, se você tirar todos os mandamentos externos, as regras, o fazer e o não fazer,
O que sobra para o cristão? Não sobra, alguém pode pensar, nada. Aí você está abrindo aí uma porta larga e um caminho largo para se viver. Porque você tirou as regras, você tirou as placas de sinalização que indica, que aponta, você agora está desgovernado. Seria um navio sem bússola, talvez alguém diria assim, para ilustrar melhor, alguém que agora que não tem direção para onde ir. E agora é onde o apóstolo Paulo, então, corrige esse problema, trazendo a solução. Primeiro, para explicar para o homem o que é o pecado, de fato e de verdade. Porque enquanto você pensa que o pecado é ir ao cinema, é cortar o cabelo, é tomar uma cerveja, é ouvir uma música secular, é assistir a um filme secular, é usar determinado tipo de roupa ou qualquer outra coisa, enquanto você estiver encucado com isso, você terá exatamente essa vidinha que você e que eu e que todos nós tivemos enquanto estabelecemos este caminho. Que vidinha é essa, pastor? Essa vidinha religiosa de um crentinho bem arrumadinho, com roupinha de ver Deus, né, no dia de domingo, que canta no coral, que dá a sua oferta, e que tem o seu meio social, que tem aquela aparência de piedade, entretanto tem uma vida espiritual derrotada. Por mais que ore, por mais que jejue, por mais que busque, por mais que faça qualquer outra coisa, você vai observar que os cristãos, de uma maneira geral, eles possuem uma vida derrotada. Lógico, qualquer um que ouvir isso, sobretudo os pastores, que posteriormente ouviram essa mensagem na internet, dirão, não, o pastor Alexandre está equivocado. Os cristãos têm uma vida vitoriosa. Porque é isso que se diz, geralmente.